Olá, viajante, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero expressar um tema bem interessante, né? Que algumas pessoas já me pediram e que eu agora resolvi fazer aí para vocês, que são os piores e os melhores lugares para se viajar de avião. Quais são as poltronas que eu não recomendo e quais são os lugares que eu recomendo na hora de você fazer a sua viagem ou você fazer a sua primeira viagem de avião. Então, se você é novato aí, que vai viajar pela primeira vez, fica comigo até o final, que lá no final tem uma dica importantíssima para você, tá bom? Pessoal, deixa eu começar agora com o início de tudo, né? Quando a gente compra a passagem, algumas companhias aéreas elas têm a disponibilidade de você já reservar o assento lá na hora da compra. A grande maioria brasileira, para não falar todas, né, não tem essa disponibilidade. Você teria que ter um custo para você pagar por essa poltrona que você quer escolher, se você tem assim, preferência para algum lugar, certo? Mas o que eu recomendo de início é que a gente faça a escolha do assento de maneira gratuita, né? De maneira grátis, porque a gente já está pagando um custo às vezes alto por uma passagem, às vezes vai ter que pagar pelo despacho da mala, pela mala despachada, e ainda ter que pagar por um assento, é muita crueldade na minha opinião. Então, antes de eu ir para o assunto propriamente dito, deixa eu dar duas dicasinhas, às vezes três, para a gente não passar, não ter esse custo, tá bom? Então, primeira dica que eu vou dar, na hora que você for comprar passagem, você compra normalmente, você informa o seu número de fidelidade lá, né? O número seja Latam, seja o da Gol, Smiles, da Gol, enfim. O seu número de fidelidade na hora da compra da passagem, para quê? Para você somar pontos, milhas de voos para aquele trecho que você vai percorrer, certo? Então, geralmente as maiores companhias e as melhores companhias, elas abrem um check-in entre 72 horas, 48 horas ou 24 horas antes do seu voo. Então, eu tenho um voo marcado agora, em abril de 2022, eu vou passar a Semana Santa no Rio de Janeiro. E aqui é a tela, tá vendo? O voo está reservado, já está feito tudo bonitinho, mas eu não fiz a opção de escolha de assento. E eu vou viajar às 3h05 da manhã. Então, 72 horas antes do meu voo, às 3h05 da manhã, o check-in vai abrir para mim, para eu poder entrar lá e reservar minhas poltronas gratuitamente, tá bom? Então, primeira dica que eu dou, assim que abrir o check-in, você corra lá e já faça a reserva dos seus assentos da melhor maneira possível. Mas se você não conseguir fazer o seu check-in através da internet, do seu celular, de um computador, porque você está ocupado numa viagem, está num congresso, está em alguma coisa, você procure chegar geralmente um pouco mais cedo no aeroporto. Nos voos domésticos, eles mandam a gente chegar 2 horas antes, tenta chegar 3h30 antes, né? Conversa com um comissário de aeroporto, né? Um atendente de aeroporto, que ele já pode, na hora que estiver fazendo seu check-in, já lhe posicionar numa janelinha que sobrou, num corredor que está ali, ou, enfim, um lugarzinho melhor para você não estar sofrendo tanto assim, tá bom? Então, vamos direto ao assunto do vídeo, né, para a gente não ficar enrolando, e é para isso que vocês estão aqui. Pessoal, deixa eu começar com os piores lugares do avião. Em primeiro lugar, os assentos que você deve evitar a todo custo são as últimas fileiras de cada seção, certo? Existem aviões que têm um corredor único, que são 3 poltronas de um lado e 3 poltronas de outro, e geralmente lá no fundão da aeronave, são as últimas fileiras, elas ficam encostadas nos banheiros ou nas galés, né? Por que eu digo isso? Porque as últimas fileiras de cada aeronave, elas não reclinam, ela não deita a poltrona. A poltrona ela fica na vertical o tempo todo. Então pode ser um canto bem desconfortável se você for fazer uma viagem um pouco mais longa, né? Também tem um detalhe por exemplo, da poltrona não deitar e a da frente deitar, aí você ainda fica com um espaço mais reduzido ainda. Porque se o passageiro da frente
se deitar e reclinar um pouco a poltrona dele, você vai ficar num espaço bem castigado também, tá bom? O fundão da aeronave, propriamente dito, ele está muito perto ali das gales, que é aquele local onde os comissários de bordo fazem o preparo das refeições, botam aqueles carrinhos para correr dentro da aeronave. Então, nas últimas fileiras, geralmente é um lugar bem mais desconfortável para a pessoa viajar, principalmente se for uma viagem longa, né? Segundo item, próximo aos banheiros. Pessoal, geralmente em cada tipo de aeronave, pode ter que tenha banheiros no meio da aeronave, né? Se for uma aeronave maior, se for uma aeronave bem mais ampla, daquelas que tem duas poltronas de um lado, 4 no centro e 2 do outro lado, geralmente ela tem banheiros no centro da aeronave, né? Então, poltronas próximas aos banheiros também são bem desconfortáveis, porque é um entra e sai de muita gente, é barulho de descarga, é barulho de porta batendo, são pessoas passando pelo corredor, às vezes você está escorado e bate no seu ombro. Então, o segundo lugar são as poltronas próximo aos banheiros, né? Existe, em grande parte dos aviões, por exemplo, no A320 ou no A321 ou no Boeing 737-800, que é o da Gol, por exemplo, existe uma fila de banheiro próximo à cabine de comando, na frente da aeronave, e existe banheiros na parte traseira da aeronave. E banheiro junto com as duas gales. Existe uma gale na dianteira, que é uma gale mais simples, e existe a gale traseira, que é como se fosse uma cozinha mais completa do avião, tá bom? Terceiro item, as temidas poltronas do meio. Bom, pessoal, basicamente a maioria dos aviões brasileiros tem essa configuração. São 3 poltronas do lado esquerdo, 3 poltronas do lado direito e um corredor central no meio da aeronave. Geralmente vai até a poltrona 30, 31, dependendo do avião, né? Então, um A320, um 737-800 MAX, por exemplo, da Gol, eles têm capacidade para 186 passageiros, aquela coisa toda. Então, as poltronas que ficam no centro não são recomendadas se você for viajar sozinho, né? Se você for viajar, eu vou viajar sozinho, jamais irei reservar uma poltrona do centro, porque você vai espremido entre duas pessoas e muitas vezes duas pessoas que você não sabe nem quem são, né? Então, se você pegar 2 pessoas grandes ao seu lado, você vai ficar todo espremidinho na aeronave. Se for casal, família com criança, com filhos, tudo bem, não tem problema, a gente pega o braço da poltrona, levanta, se escora no ombro da companheira, se escora no ombro da namorada, da filha, como eu viajei com a minha filha, por exemplo, nessa última viagem que eu fui a Salvador, né? Então, não tem problema. Mas se você for viajar sozinho, não reserve as poltronas do centro. No caso, seria a poltrona B, né? A poltrona B, que é do centro, do lado direito da aeronave, e a poltrona, a letra E. Então, a poltrona B e a poltrona E não reserve se você estiver viajando sozinho, tá bom? Outra coisa desconfortável, os assentos que eu não recomendo de jeito nenhum, são as fileiras que não tem janela. Por incrível que pareça, todos os aviões, eles possuem esse tipo de fileira, tá? Geralmente elas estão uma fileira antes das saídas de emergência, né? Você vai todo bonito e quando chega lá tem uma parede no lugar que deveria ter uma janela, tá? Eu tô até botando as imagens aí do meu embarque que eu fiz, por exemplo, aqui em Natal. Eu embarquei num A321 da Latam, e a imagem está passando nem, se vocês contarem desde o início, quando eu botei, você for contando as cadeiras, você vê que a poltrona 10, por exemplo, ela não tem janela, certo? Então, na configuração do A321 essa daí. Então, pessoal, eu estou botando aí as imagens para vocês do embarque que eu fiz de um vídeo que eu tenho aqui mesmo no meu canal, que é Decolando de Natal, Rio Grande do Norte.
E se você voltar um pouquinho, você for observando o que eu estou lhe dizendo, for contando as fileiras, você vê que a fileira número 9 no Airbus A321 da Latam, ela não tem janela, né? Volto até voltar um vídeo aí um pouquinho, se você ver, no momento que eu estou entrando no avião e você contar as fileiras, 2, 3, 4, você vai ver que a fila número 9, por exemplo, no A321, ela não tem janela. Então, isso é só um exemplo, tá? Na Gol, por exemplo, já é mais ou menos a 7, a 10 e a 11. Geralmente essas três são bem perigosas de não ter janela lá na configuração deles, certo? Que mais? O quinto lugar que eu não recomendo no avião, mas esse a gente não tem como saber qual, são poltronas que ela tem tipo uma caixinha no fundo da poltrona, da frente, junto com onde você coloca lá seus pés. Aquelas caixinhas geralmente são do sistema de entretenimento da aeronave, né? Alguns aviões, por exemplo, um avião da Azul, que tem as telazinhas nas poltronas da frente, né? Todas as poltronas têm. Geralmente alguns têm essa caixinha no meio, que é lá umas configurações do computador deles, lá, alguma coisa lá que controla o sistema de entretenimento das poltronas do avião. Então, essa daí a gente não tem como saber onde elas estão. Você pode ter o azar de cair justamente numa fileira dessa. E é justamente fileiras que tem a janela. A fileira A ou a fileira F, tá bom? Então, não se surpreenda se você entrar no avião, no seu assento, logo na frente onde você coloca os seus pés, tiver lá uma caixinha de ferro, alguma coisa lá, presa. Aquilo ali faz parte do avião e é para estar lá mesmo, tá bom? Agora vamos falar quais são os melhores lugares do avião, né? Em primeiríssimo lugar, a janelinha do avião. Poltronas A e poltrona F, no caso dos aviões A320, 321, 737-700, 737-800, 737NG, MAX 8, todos eles com configuração 3 de um lado, 3 do 8. As poltronas letra A e letra F são janelas, tá? Então, o melhor lugarzinho é a janela. Por quê? Eu adoro a janela, é um lugar que você vai lá, olhar a vista, você tira foto, você faz as filmagens como eu faço, de pouso, de decolagem, né, em cima das nuvens, alguma coisa. Quem é youtuber como eu, quem tem um canal que gosta de fazer vídeos lá de cima, é perfeito a janela. A janela também é um bom lugar para você dormir, você tirar um cochilo, porque além de você reclinar a poltrona, você pode se deitar aqui junto com aquela parede onde as janelas estão, e é um lugar mais confortável para você estar dormindo também, se você gosta de dormir durante um determinado voo, se você for fazer um voo mais longo, por exemplo, como eu vou fazer de Natal para o Rio de Janeiro, são 3 horas e 10 minutos de voo, dá para você, se quiser, dar um cochilozinho, principalmente eu que vou na madrugada, né? Então, já é um bom lugar para você, quiser dar um cochilo, você conseguir dar uma dormida durante o voo. O segundo lugar bom do avião é justamente o corredor. Existe a poltrona da janela, a poltrona do meio, que eu não recomendo para seu ninguém, e a poltrona do corredor, né? E isso repetindo naqueles aviões, A320, A321 e blá blá blá. Nos aviões da Embraer, né, que são 2 fileiras, só existe a fileira da janela e a fileira do corredor. Então, é como se fosse um ônibus, são 2 de um lado e 2 de outro. Então, um avião um pouco menor não tem a fila do meio, então não tem esse problema. Mas os aviões que têm a fila do meio, o corredor já é uma poltrona muito boa para as pessoas mais altas, as pessoas que querem estirar as pernas assim, que ela pode estirar as pernas um pouquinho assim para fora, onde pegando o corredor, né? Pessoas que costumam ir no banheiro com mais frequência, sentada no corredor, você se levanta sem incomodar ninguém, né? Então tem essas comodidades de você sentar no corredor também. E outras pessoas que viajam com muita frequência, né? Grandes empresários, esse pessoal que viaja basicamente toda semana,
que não tem a necessidade de estar numa janela, olhando, admirando a paisagem, porque já foi, já viajou, já viu como é. Então ele quer sentar ali no voo, tirar um cochilo às vezes, né? Quando se levantar para ir no banheiro sem incomodar ninguém, voltar, sentar no lugarzinho dele. Então, um lugarzinho bom para ele olhar o telefone, que ele tem mais espaço para as pernas, enfim. Então, janela em primeiro lugar, corredor em segundo lugar. Terceiro lugar, saídas de emergência. Pessoal, as saídas de emergência elas estão justamente em cima das asas. Existe um grande espaço da poltrona que está à sua frente, o setor da saída de emergência é a sua. Imagine que as poltronas no avião elas são assim, certo? Nessa distância. Na saída de emergência, ela é dessa maneira. Então, para quê? Para ter espaço para, no caso de uma emergência, as pessoas passarem por aquele local com mais rapidez, com mais agilidade, sair pelo buraquinho lá da janela, que é a porta de emergência, e desafogar o avião. Então, as poltronas que estão na primeira fila da saída de emergência, elas têm um espaço muito generoso, mas muito bom mesmo, para você estirar as pernas. Você, sem brincadeira, você pode estirar suas pernas assim, que você não vai encostar na cadeira da frente, devido ao espaço que tem na saída de emergência, tá bom? O único desconforto para quem está na saída de emergência é que você não tem visão nenhuma de baixo. Você vai ter visão da frente assim e olhando assim para trás da asa, porque você está exatamente em cima da asa, na parte central da asa, que é justamente por onde as pessoas saem numa evacuação de emergência. E quarto lugar, uma poltrona muito boa também, são as que estão na fila justamente de trás da saída de emergência. Por quê? Porque algumas saídas de emergência, para não dizer todas, né, grande maioria das saídas de emergência, elas são duas poltronas, duas de um lado e duas do outro. Mas é como se fosse a poltrona do meio e a poltrona do corredor. Não tem a poltrona da janela. Então, essa poltrona da janela, ela morre. Então, fica uma poltrona do corredor do meio e do corredor de um lado, do meio e do corredor do outro, aqui. E as que estão atrás dela, a poltrona da janela, por exemplo, que está atrás da saída de emergência, não tem a poltrona da janela da frente. Então, existe um espaço bem generoso também nesse assento. Geralmente é o assento 11, o assento 12, por aí. Só tem o mesmo desconforto na saída de emergência, que continua em cima da asa também, né? Existe uma grande quantidade de cadeiras que elas estão literalmente em cima da asa, na faixa de umas 7, 8, 9 fileiras do avião estão literalmente em cima da asa. Mas para você que não tem tanta necessidade de estar olhando para baixo, tá admirando paisagens, você viaja com muita frequência, você pode escolher esse lugar, que é um lugar bem mais confortável, principalmente para você estirar as pernas. Então, pessoal, era umas dicas rápidas, umas dicas fáceis de você assimilar, e era isso que eu queria passar para vocês. E aquela promessa que eu fiz no início, de que tinha uma coisa muito boa no final, quando você for fazer o seu check-in, tem um site chamado SeatGuru, um aplicativozinho que você pode baixar para o seu celular, você pode acessar no seu computador. SeatGuru, ele mostra o mapa da aeronave, daquele trecho que você vai fazer o seu voo, e lá tem umas coisas coloridas, né? Existem poltronas vermelhas, pintadinhas de vermelho, lá os quadradinhos que você deve evitar a todo custo. Existem umas em amarelo, que são intermediárias, e existem umas todas brancas ou às vezes verdes, em determinado caso, né? Essas que são brancas, verdes, elas são livres, elas são conforme o avião, são de grande maioria da configuração do avião, né? As que eu falei lá atrás, que estão lá nas últimas fileiras, que não reclinam, elas vão estar pintadinhas de vermelho. Então você visualmente, você consegue ver quais são os melhores assentos para você. Mas, só para voltar a fita um pouquinho, os melhores assentos: janelinha, corredor, em cima da saída de emergência, e poltronas A e F atrás da saída de emergência.
são os melhores lugares. Sim, só repassando, os melhores lugares que eu esqueci, mas não tem problema, são as primeiras filas dos aviões, certo? As primeiras cadeiras dos aviões sempre são melhores, o atendimento é melhor, o carrinho lá da refeição vai chegar em primeiro em você, você vai ter a opção de escolher uma refeição melhor, né? Em alguns aviões, as poltronas da frente elas são mais espaçosas, porque estão numa classe, por exemplo, Economy Plus, Executiva Plus, entendeu? Não é uma classe econômica. Alguns aviões, em vez de ser 3 lugares e 3 nas poltronas da frente são só 2 poltronas, como se fosse um Embraer, por exemplo. Uma janela e um corredor, uma janela e um corredor, tem umas 4 filas, no máximo, desse jeito. Então, também são uns bons lugares. Só tem uma desvantagemzinha se você sentar na primeira fila, por exemplo, de você cair em famílias com crianças, com recém-nascidos, que é geralmente onde eles colocam os berços dessas crianças. A criança pode chorar um pouquinho, pode se tornar um pouco desconfortável se tiver recém-nascido a bordo. Certo, pessoal? Então, basicamente isso, os prós e os contras de cada lugar no avião para você estar escolhendo, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like para fortalecer o canal, que é muito importante para mim. Eu gosto muito que vocês metam o dedo aí no like. E se ainda não é inscrito, botãozinho aqui embaixo, inscreva-se. Clica nele, ativa o sininho, coloca em todas, que sempre que eu lançar um vídeo novo, você será notificado aqui pelo YouTube. Valeu e até o próximo vídeo.